Hoje o vídeo é com o Gabriel do canal Overhead. O tema: sem tempo para treinar, mude essas coisas. Eu dei uma olhada nesse vídeo quando tava lá lavando as louças, lavando as marmitas, pá, não prestei muita atenção, mas pensei, pá, esse é um tema legal e provavelmente deve dar para adicionar alguma coisa ou outra. Vamos ver o que o Gabriel tem para falar e nós vamos estar complementando, se houver necessidade, é claro. Porque se não houver necessidade, eu não vou falar nada. E provavelmente você não vai ver esse vídeo. Porque um react onde você simplesmente assiste o cara e não fala nada é ridículo. É ridículo, é o suprassumo do ridículo. Bom, eu acho um tema bem legal, principalmente para mim, um praticante que em outros tempos, treinava 3 horas. Sim, eu já cheguei a passar 3 horas em um treino. E com certeza eu não colhia os melhores resultados. Bom, não quero lembrar dessa época sombria. Vamos ver, deixa passar, fiquei até atormentado aqui, cara. Deixa eu ler um comentário ou outro. Eu, ultimamente, se for para errar nos treinos, prefiro errar para menos. Porra, com essa filosofia, então, damos início. Com isso. Mas depois que eu comecei a dar... Você já passou 2 horas na academia? 3 horas. Eu já. E na época eu não tinha nenhum problema com isso. Mas depois que eu comecei a dar certo nesse negócio de ser treinador, tinha vários alunos... Pessoal, eu vou botar em 1.2 aqui, tá? Só 1.2, guys. 1.2. Abrir empresa, outras responsabilidades também, aí começou a ser um problema. A proposta desse vídeo é mostrar que, na verdade, você não precisa passar 2 horas na academia, a menos que você queira, é claro. E eu vou te explicar o que você pode mudar. Tanta parada que chegou agora na internet e tal. Tá todo mundo meio perdido e não entende que a musculação é muito simples. Resumindo, né? Um treino, geralmente ele é dividido dessa forma, né? Na segunda, você treina peito, por exemplo. E enquanto você descansa o peito na terça, você pode treinar costas. Na quarta, você pode treinar perna. Então você pode subdividir os seus treinos com base nos recrutamentos musculares. Em cada sessão, você tem uma subdivisão da seguinte forma. Primeiro, tem os exercícios. Então cada exercício tem o seu objetivo e dentro de cada exercício se tem as séries. Nas séries, tem as séries de aquecimento, que são aquelas séries que são longe da falha e não estimulam a hipertrofia, mas elas têm o objetivo de te preparar para séries que estimulam a hipertrofia, que são as séries várias. Nessas séries várias, sim, você chega próximo da falha e... Algo muito interessante que eu já vou ter que comentar aqui. Que eu não aguento ficar só vendo o cara falar. Ó, seguinte, quando eu tenho contato com uma nova divisão de treino, por exemplo, se eu for mudar hoje do meu push-pull legs para um upper e lower, eu provavelmente vou ter uma maior dificuldade, ou não. Na verdade, isso vai se dar se eu mudar de academia. Provavelmente se eu mudasse de academia. Numa nova iniciação de programação de treinos, onde vai mudar alguns exercícios, divisão, tudo mais, as primeiras sessões tendem a ser um pouco mais demoradas, pois você ainda não tem as suas cargas efetivas de trabalho ali. Então você tem que fazer alguns aquecimentos adicionais, algumas feeders preparatórias a mais, para então executar as de trabalho. Mas vai passar... Cara, 1, 2 sessões provavelmente o seu primeiro exercício vai ser o que vai mais demandar tempo, e a partir do segundo feeder, preparatório, trabalho, pá. E cara, se você ficar quieto, você vai focado pro treino, seu treino não vai passar de 1h30. Não, cara, 1h30, até no máximo 2 horas. Hoje eu vejo o seguinte, que se meu treino tá chegando a 2 horas, é porque eu tô vacilando. Vacilando em que sentido? Eu posso estar muito cansado, ou realmente eu posso estar resenhando demais, porque acaba acontecendo, né? A academia é um ambiente da hora, é um ambiente que você acaba conhecendo outras pessoas que estão ali na mesma caminhada que você, e você acaba trocando ideia sobre isso. Mas quando você tá focado, quando eu entro focado, mano, é 1h30. Exceto quando tem terra. Quando tem levantamento terra, aí demora um pouco mais. Só o terra é 40 minutos. Mas os outros treinos é bem tranquilo.
quanto mais próximo da falha você chegar, melhor. Tudo bem? Beleza. Entre as séries, você tem que descansar, porque quando você descansa, você consegue recuperar para que em cada série você consiga tirar o máximo de estímulo de hipertrofia. E um ponto importante que é bom sempre relembrar. Quando você começa o seu treino, você começa com gás total. A cada série que passa, você vai perdendo um pouco desse gás que você tem, né? Então, as primeiras séries, elas sempre estimulam mais hipertrofia do que as últimas séries de um treino. É questão lógica, né? Gabriel. Quando você começa o treino, você tem mais força. Uma coisa que eu fiz, uma mudança, vou falar aqui, não tô nem aí. Eu percebo que alguns agrupamentos musculares eu tenho um pouco mais de dificuldade de extrair o limite. Então, chegar naquele ponto de falha que eu realmente falo, cara, eu fiz um trabalho muito bem feito. Nos exercícios de empurrar em geral, supino, tríceps, desenvolvimento, eu sempre chego assim no talo e falo, cara, foi excelente. Mano, que série ótima. É muito difícil fazer um supino e pensar, nossa, essa série foi medíocre, não foi tão boa. Algo que é o inverso quando eu faço os trabalhos de remadas, principalmente. Aquelas remadas mais abertas e com a pegada pronada. Mano, eu realmente sinto muita dificuldade, por mais que eu chegue no limite, na falha, não consiga mais trazer o negócio, remar no caso, a máquina, a manopla, que seja, eu sinto que foi um trabalho meia boca, não foi o melhor. A partir daí, eu adotei uma coisa que eu falo aqui o tempo todo que eu sou contra. Mas eu fiz um teste, gostei. Por mais que talvez a longo prazo ou a curto prazo não vá ter algum efeito benéfico, significativo, o conforto cognitivo da adesão àquilo, o conforto cognitivo que me trouxe fazer isso, foi muito bom. E eu senti realmente que fiz um trabalho melhor, certo? Então, eu faço uma remada live, é o primeiro exercício do meu treino de costas, e essa remada é meio pesada. 4 placas de 20 de cada lado ou um pouco mais que isso. Para umas 7, 8 repetições. Aí eu fiz um drop. Um drop. Pessoal, eu juro que foi só um drop. Eu juro que foi um drop. E tirei mais umas 5 bem espremidas. Achei melhor. Gostei. Achei interessante. Porque, inclusive, esse trabalho, que o foco dessas remadas mais altas, com o cotovelo mais alto, é para trabalhar mais os trapézios, certo? Trapézio alto, meio da miolo ali das costas, romboides. Porém, o que acaba antes? A sua força de tracionar a escápula ou a sua força de trazer o braço? Sua força de trazer o braço. Nesse sentido, às vezes pode ser bem interessante você fazer só uns trabalhos adicionais de retração escapular. Porém, naquela máquina com aquele peso, fica muito difícil fazer só esse trabalho escapular. Eu fiz o drop e tirei mais algumas repetições ali. Novamente, chegando à falha. Achei interessante, gostei. Fiz apenas uma série válida nessa máquina, que eu achei que ela estava ficando muito pesada, estava consumindo demais. E parti para um trabalho um pouco mais específico, digamos assim, que eu conseguisse colocar uma alta sobrecarga, mas sem uma alta tensão mecânica, mas sem uma grande sobrecarga, como é nessa máquina no caso. Eu fui para uma remada baixa, aí eu vou para uma remada baixa, livre, numa polia ali, uma barra aqui, eu uso a barra do puxador, sabe aquele puxador nojento, frente? Eu não faço mais esse movimento aqui, eu não faço mais, irmão. Não faço mais. Depois que comecei a fazer o triângulo, ou até mesmo a supinada, isso aqui nunca mais fiz. Pego aqui essa barra aqui, que é da remada, inclino um pouco o tronco para frente e vou remando. Remando novamente, 2 séries nesse sentido. Quando eu não tenho mais força para trazer o braço total, só retração. Tiro mais umas 5 repetições bem espremidas. Bem espremidas. Cara, tá um trabalho bem eficiente, bem interessante de se fazer. O que isso tem a ver com o tema do vídeo? Que o drop... não tem nada a ver com o tema do vídeo. Força, tem mais energia para conseguir dar mais estímulo ao músculo. E no final, nem tanto. Além de outros fatores, aí é muita coisa científica que eu não vou falar aqui no vídeo, tá? A maioria ele também ficou devagando aí. Ficou devagando. Pessoas que passam 2 horas treinando faz uma combinação de coisas. A principal coisa é uma sequência de séries redundantes entre si. Então o cara faz um monte de supino, o cara faz um monte de agachamento, que no final o nenhum com proximidade da falha. Vi isso outro dia. Um colega tava ali treinando e eu reparando nos exercícios dele, cara, ele já fez 4 séries ali e nenhuma série ele se esforçou. Que loucura é essa, mano? Que loucura!
estímulo é igual, é o mesmo estímulo, porém ele teima em fazer várias e várias vezes por causa de um mito cultural, de achar que mais é melhor e tudo mais. Um outro fator que faz o pessoal perder muito tempo na academia, e esse é muito triste, cara, é o cara ficar se olhando no espelho. Eu já falei isso várias vezes, né, mas é o de Ah, não, Overhead. um narcisismo absurdo você ficar lá. Ah, nem sempre, né, cara? Ó, quem que não vai no espelho da academia só pra dar aquele confere ali? Quem que não faz isso? Ah, o Gabriel. Gabriel Overhead. Vamos ver se você não faz isso. Ah, Gabriel, você tá ficando doido. Aqui, a thumb do Gabriel. A thumbzinha dele aqui. Ah, Gabriel, isso aqui. Você tá numa sala de poses, Gabriel. Você quer ser mais narcisista que isso, irmão? Olha aqui essa thumb aqui, todo gigached, mogando todos que estão vendo esse vídeo, inclusive o comunicador aqui. Ah, Gabriel, vai catar coquinho, mano. Na academia, tirando fotos, se olhando no espelho, analisando, não sei o que lá, tudo bem. Claro, a gente vai levar em consideração aqui que é aquele cara que exagera, né? Beleza, esse cara que exagera aí, mas também não é uma perda de tempo tão grande assim, né? Pô, pro cara ficar ali se olhando no espelho por mais de 20, 30 minutos, o cara tem que se amar muito. Tem que se amar muito. Tá maluco? Cada um é cada um, mas eu acho um negócio meio narcisista e até um pouco estranho, né? Além do fato de que o cara também pode passar um tempo conversando na academia, né? Aí não é um problema do treino, né? É um problema social. Então, basicamente, o treino não demora porque precisa. O treino demora porque é mal estruturado ou talvez porque você não tá com um objetivo concreto na hora de... Muita redundância de exercício, às vezes, apesar disso ser um tema bem discutível. Bem discutível. Eu acho que a redundância... ela tem sentido quando se tem excesso. Então, por exemplo, sair de um supino padrão reto para outro supino padrão reto. Eu acho que, apesar da redundância, se a gente estiver falando de um exercício livre e de uma máquina, por exemplo, pode ser interessante. Porém, depende de quantas séries você está fazendo em cada um desses dois exercícios, desses dois padrões, desses mesmos padrões, digamos assim. de treinar. Mas, Gabriel, responde logo, como é que faz então para encurtar o treino sem que perca a eficiência dele? Mas não, o cara vai lá no livre, faz 4 séries, aí vai lá no outro, faz mais 4 séries. Seria diferente se ele fizesse, por exemplo, 2 séries aqui no livre, ou uma máxima. Por exemplo, eu sou um cara que tenho a intenção de aumentar minha força máxima no supino, barra livre, reto. Então eu vou lá e faço só uma série de trabalho ali. E para complementar esse trabalho, eu faço o supino nos halteres ou numa máquina também de perfil reto, porém com mais proximidade com a falha, com mais segurança e 2 séries. Tem uma diferença da eficiência do trabalho, apesar da redundância do estímulo. Vamos lá. A primeira coisa pode parecer contraditório, mas a primeira coisa é não reduza o tempo de descanso entre as séries válidas. Cara, todo mundo que pensa assim, eu tenho que treinar mais rápido. Perceba o quanto você aumenta o seu tempo de descanso entre as séries válidas. Eu percebo que o indicador que eu tô cansado e que eu devo dar uma desacelerada, às vezes reduzir uma série, pegar mais leve no cardio, ver se aspectos da rotina como estresse e sono estão bons, é se eu tô dando muito tempo de intervalo entre as séries. Se eu tô dando mais de 3 minutos, cara, geralmente é porque alguma coisa tá errada. O cara vai lá e faz 30 segundos de descanso entre as séries. Cara, você tá fazendo uma bobagem, sabe por quê? Porque ao reduzir o tempo de descanso entre as séries, você vai ter um treino mais curto, mas você vai perder na intensidade dele. Porque à medida que você descansa pouco, cada série que você faz com menos eficiência, menos qualidade, menos progressão. Então você acaba... Mas a partir daqui, a gente pode raciocinar o seguinte, tá? Mas apesar do tempo baixo de intervalo, a gente ainda está atingindo a proximidade com a falha. Mas essa proximidade com a falha, de que forma ela está sendo atingida? Esse é o ponto-chave. Como ela está sendo atingida? Porque repetições muito altas... com tempos de intervalo curtos, vão direcionar você a falhar mais pela alta percepção de esforço da série. Então, pelo cansaço. E não pela tensão mecânica efetiva que a gente busca, que é vista em treinos com mais alta intensidade, trabalhando ali acima ou acima de 80% do seu 1RM. Não. Do 1RM, acima do 1RM. Não dá, né?
Não dá. acaba que vai ter que Não dá pra trabalhar acima dele. compensar fazendo como? Você vai ter Dou que um aumentar RM. o número de séries. E aí, dá elas por elas. Você vai ter que fazer um treino que é uma maratona. Inclusive as evidências mostram que os ganhos de hipertrofia tendem a ser maiores com intervalos mais longos, mas tendem a ser similares quando você aumenta o volume de séries, dessas séries curtas, entende? Pegou a visão? Então vamos supor, eu faço 2 séries de trabalho, entre uma série e outra, eu dou 2, 3 minutinhos de descanso. Eu vou ter o ganho X. Para o ganho desse. Aí, aqui eu faço 2 séries também, só que eu dou 30 segundos. Para o ganho ser similar, eu teria que fazer 4. Pegou a visão? Tudo porque você reduziu o tempo de descanso. Provavelmente, com certeza, porque a qualidade do estímulo dessas 2 séries de 30 segundos é menor. Tende a ser menor. E outra coisa, não fica empilhando técnicas avançadas. Ah, drop set, cluster set. Dá pra usar? Dá. Mas Ó, voltando ao que eu falei lá da técnica do volume, técnica do drop, que eu falo com frequência que eu sou contra e usei. Eu usei pontualmente em um exercício uma vez. É isso. Não enche o teu treino dessas coisas. Isso cansa demais, cara. Cansa pra caramba. E vai fazer você perder desempenho. cara, tem período pra usar. Se você encher isso aí, achando que você vai fazer mais rápido o seu treino, cara, você vai perder a mesma coisa que eu falei do tempo de descanso. Vai perder intensidade, você vai acabar se cansando muito rápido no começo e não vai conseguir manter o treino de forma consolidada e eficiente. Treino curto não é um treino apressado, tá, pessoal? O treino curto é um treino enxuto. Você pode descansar. Nossa, falou tudo, cara. Explode like, mano. 2, 3 minutos para cada série, não tem problema. Porém, você precisa se concentrar em fazer um treino enxuto, aquele treino que é eficiente, De porém não é qualidade. longo. Se você quer ter um treino mais curto, considere fazer mais vezes na semana. Ah, Gabriel, mas eu escuto o tempo inteiro que é para treinar 3 vezes por semana, que não é para treinar muitas vezes por semana. Tá, tudo bem. Mas pensa o seguinte, se você quer treinar 3 vezes por semana, você não concorda que você vai ter que pegar todo o seu volume de treino e botar em 3 dias? E aí você vai ter que ter um treino gigante. Se você pegar esse mesmo volume, mesma coisa, e colocar em 4 ou 5 dias, você vai distribuir melhor e aí você vai acabar tendo um treino mais enxuto. Então, se você quer se concentrar em ter um treino mais curto por dia, é melhor treinar mais vezes na semana. O volume é o mesmo, você não vai ter problema de recuperação, só que você vai conseguir distribuir melhor e enxutar o seu treino, beleza? Segunda coisa, aí Depende da quantidade de série por sessão e de quanto tempo você tá dando de descanso entre uma sessão de treino e outra. escolher uma divisão inteligente. Bom, Hoje, com esse conceito bem elucidado sobre recuperação, mais elucidado, né? Porque a gente vai nas evidências, não nas conclusões, vamos nas evidências. Eu comecei a olhar o volume de treino muito a partir das sessões. Quanto eu estou fazendo por sessão e em que momento eu vou provavelmente estar recuperado para repetir esse treino. tem muitos estudos. Porque quando eu olho hoje o aspecto do volume semanal, eu vejo algo meio engessado e o nosso corpo, o nosso metabolismo, o nosso aspecto de recuperação, de crescimento, desenvolvimento é dinâmico, não é igual, todo mundo não é a mesma regra. Então essa matemática não bate, entende? Que mostram que horizontalizar o volume é uma coisa muito boa. O que é isso? Por exemplo, fazer o full body. O full body é uma divisão onde você faz todos os grupamentos no dia e depois você treina todos os grupamentos do dia de novo. Então você faz muitos grupamentos num dia só. No ponto de vista científico, a divisão full body é muito boa. Ela realmente mostra que tem resultados muito bons. Porém, para quem quer ter um treino curto, é muito ruim. Porque geralmente o treino full body, o treino mais horizontalizado, ele é um treino O maior problema no full body, ao meu ver, seria você ter que estar aquecendo recorrentemente, certo? Um treino de superiores completos, eu só passo por 2 aquecimentos, que é nos momentos que eu vou fazer os exercícios de press, o principal de press, e um principal de puxada, de remada, de pull. e você vai ficar mais tempo na academia por causa dos aquecimentos. Porque como você vai sempre fazer um grupamento novo, você vai do peito para as costas, depois das costas para o ombro, depois do ombro para quadríceps, você sempre tem que estar aquecendo o tempo inteiro, então o tempo vai ser maior, tá bom? Eu sugiro você escolher não uma divisão extrema, mas uma divisão no meio ali. Por exemplo, a upper lower, a PPL, são divisões que podem te ajudar nessa questão do tempo, porque você não vai passar tanto tempo aquecendo. Eu atualmente estou usando a divisão PPL upper, que funciona muito bem para mim. Daqui a pouco, inclusive, até vou comentar mais sobre o meu treino que pode te ajudar. Terceira dica, pessoal, limite o seu número de exercícios, tá? Porque não tem, cara, pra maioria dos treinos, tá? Não tem sentido você fazer, sei lá, 8 exercícios. Cara, mas isso aí é muito comum para as costas, né? A galera se magnifica, se endeusa,
TDAH bateu, pessoal. TDAH bateu. O pessoal se deslumbra! Se deslumbra! Com tantas máquinas, tantas pegadas diferentes, tantas angulações, e esquecem que o principal do trabalho de costas é a relação cotovelo e tronco. Quanto mais próximo do tronco, mais latíssimo. Latíssimo, latíssimo. Quanto mais aberto, mais trabalhos de upper back. Simples assim. A partir desse momento, você concilia as pegadas que você considera mais confortáveis ou que vão beneficiar sei lá o quê, ok? A partir daí, tudo muda e você precisa de 2 ou 3 exercícios de costas por sessão. Eu não faço 2, 3. Eu faço 1, 2, 3, 4. Eu faço 5. Emílio, seu hipócrita. Sub-Zero! Mas você não era um aderente ao baixo volume? Mas eu sou o Sub-Zero. Como? Você faz 5 exercícios? Calma, Sub-Zero. Calma. São 9 séries e eu vou repetir esse treino só daqui uns 4 dias. E é bem tranquilo. Meu trabalho de costas se dá primeiro numa remada. 2 trabalhos de... Cara, eu já falei? Não. Já falei. Mas eu vou recapitular. Rapidinho. Se dá primeiro numa remada mais pesada, com maior sobrecarga, e a outra um pouco mais técnica, digamos assim. Então eu vou para os trabalhos de latíssimo, que é uma remada de esse perfil aqui, e uma puxada, e um pull down. Porra, tranquilão, tranquilão. Se fosse um treino de upper, ou um treino que eu vou trabalhar mais agrupamentos musculares, tipo braço, ombro, provavelmente eu colocaria 2 ou 3 exercícios no máximo. No máximo. Só que como é que eu tô dividindo meus treinos? Os treinos de push, de empurrar, de peito, ombro e tríceps, costas e bíceps. Aí os de perna ou eu começo com quadríceps em um e no outro eu começo com o terra e posterior, sequentemente. Então tá bem tranquilo. Eu achei legal, gostei bastante. Eu poderia talvez enxugar um pouco mais de exercícios e colocar mais de ombro, por exemplo, mas eu não vi necessidade. Eu achei interessante, não acho que o volume tá ruim, estou me recuperando bem. Inclusive, esse é um assunto interessante pra gente abordar em vídeo, que seria a recuperação individual dos músculos, certo? Pois eu percebo que com menos séries para peitoral, eu trabalho ele com mais eficiência e consigo manter maiores progressões. Para costas, justamente por essa questão da... Como que eu posso dizer? Essa conexão mente-músculo, eu perceber mais dificuldade, mais séries parecem ser melhor em determinado aspecto. Então, efetivamente não sei, mas me confere maior adesão. Eu estou tendo progressões, eu acompanho as progressões no meu caderninho, que eu gosto de levar o caderninho. Seu Enzo. Cara, eu faço isso desde 2023. Desde o começo, eu acho, ou desde 2022. E sabe quem falou pra eu fazer? Um velho old school, que viu eu treinando, eu perguntava uma coisa ou outra pra ele, e ele falou, garoto, eu vejo que tu gosta de treinar, por que você não pega e começa a anotar o que você tá fazendo? Pra você ir acompanhando. E ele deu os exemplos que os fisiculturistas da época, o Dorian e outros, tinham um diário de treino. Na época que ele me falou isso, cara, eu não dei bola nenhuma. Mas ficou na minha cabeça. E fui matutando. Eu era bem novo. Até que em determinado momento eu cansei de me perder nas minhas séries. Porque eu ainda era daquela filosofia que fazia muitas séries. Tipo 4, 6, às vezes. Agachamento, tinha dia que eu fazia 10 séries de agachamento. 10. E eu já tava cansado de me perder na contagem das séries. Cara, vou começar a levar um caderno só para anotar as séries. E das séries passou a anotar as cargas, as repetições e assim acompanhar o progresso. Algo que veio naturalmente. E nesse sentido, sempre buscando aumentar. Hoje, com mais conhecimento, eu vejo a importância disso. Então, se você ainda não acompanha a sua sobrecarga progressiva, seja num caderno, seja no seu celular, aplicativo específico, bloco de notas, cara, começa para ontem. 9, 10 exercícios.
Me perdi onde é que eu tava. Ah, mas eu faço 5 de costas, mais 2 de bíceps. Dá 7 exercícios totais no treino, e o treino é de 1h30, no máximo. É tranquilão. Porque esse primeiro exercício é o que mais demora. Aí, a partir do segundo, irmão, é pau na máquina. É pau na máquina. Cara, eu já vi treino que chega pra mim assim com 15 exercícios. Cara, não tem sentido isso. Um treino bem montado pode ter 5 exercícios, às vezes até 4 exercícios você consegue fazer, tá? Desde que você saiba a relação das redundâncias. Ó, por volta de 4, 5. 7 tá por volta de 4 ou 5. Não colocar exercícios redundantes e também ter um objetivo para cada exercício. Às vezes os caras selecionam E a lógica do meu treino é justamente essa. Cada exercício ali tem algum objetivo. Exercício como se fosse o Chico Xavier, né? O cara não sabe nem por que tá fazendo aquilo lá. Na verdade, você tem que saber o motivo pela qual faz aquele exercício. Quando você para pra refletir, você percebe que você poderia estar fazendo muito menos do que faz. Por exemplo, Porra, tema de vídeo. A lógica de escolha a lógica para escolher bons exercícios para seu treino. Algo assim. Vou falar um pouco do meu treino. Eu faço a divisão push, pull, legs, upper. São 4 vezes na semana e eu limito em 50 minutos na semana para que eu consiga seguir durante todos os dias da semana sem problema de tempo. No treino de push, eu consigo fazer 5 exercícios. No treino de pull, eu faço 4 exercícios. No treino de perna, eu faço 5 exercícios. E no treino de superiores, eu faço 5 exercícios também. Quais são esses exercícios? Eu posso deixar para um outro vídeo, beleza? Em cada exercício, eu faço de 1 a 2 séries válidas. Sendo que, antes dessas séries válidas, eu faço 3 séries de aquecimento no primeiro exercício do treino. Quando é os próximos exercícios do treino, tipo o segundo exercício, terceiro exercício, aí eu bem rapidão. Faço uma, faço a outra, quando eu ver, já tô preparado para fazer a série válida. Então o treino fica bem rapidão mesmo, não demora muito tempo não. Nas séries válidas, as séries efetivas... E é o que eu falei lá no começo. Tende a demorar mais no início da programação, que você ainda não sabe as suas cargas de aquecimento, e de preparação. Aí eu descanso 2 a 3 minutos sem pressa, né? Aí não pode ter pressa, aí você tem que se concentrar, se concentra pra série, vai fazer ela pra progredir. Guys, como é que foi o Natal de vocês? Foi bom? Feliz Natal, pessoal. Logo menos Feliz Ano Novo. O máximo que você conseguir. No fundo, pessoal, o propósito desse vídeo é o seguinte: a nossa vida, quando a gente não é ou muito menos um influenciador fitness, a gente não pode basear o nosso treino com base nos caras. O cara vai fazer lá 100 repetições de leg press, o cara vai... Ah! Peguei a referência. Gabriel, eu peguei. Eu só consigo lembrar de um cara que falou isso, velho. Foi o João Orlan falando, quando eu quis que meu ombro saísse, 3 de 100. 3 de 100. Irmão, 3 de 100. Eu vou tirar o fone, cara. 3 de 100. 4 de 100. Uou. Vamos ver os comentários? Bom, eu acho que chegou ao fim do vídeo. Achei as dicas, os ensinamentos. A gente não passa dicas aqui. Fica dica. Nada de fica dica. Ensinamentos, conhecimento. Eu achei que ele ia falar outras coisas, por exemplo, mais das técnicas avançadas mesmo, talvez como as supersets que podem ser utilizadas e economiza bastante tempo. Você, por exemplo, fazer, quando você for para sua sessão de braço, fazer o trabalho de tríceps em seguida de bíceps já, pois eles são antagonistas. O que prejudicaria seria a percepção de esforço para o segundo músculo, que você já teria tido ali um certo cansaço no primeiro. Aí a sugestão que eu dou, você vai fazer 2 séries assim, começa a primeira com tríceps e vai para bíceps, e a segunda série efetiva começa com bíceps e vai para tríceps. É uma forma. Faz um vídeo sobre os exercícios que você faz, faz um vídeo sobre sua divisão. Eu estou tendo 15 a 30 minutos por dia apenas. Não por escolha, infelizmente. Bons resultados. Eu venho tendo acrescentar o baixo volume no meu treino, porém ainda estou fazendo um volume moderado. Já treinei 1h30. Hoje treino 40 a 45. E inferiores 30 a 35. Low volume é vida. 4 séries semanais por músculo, com alta intensidade. 4 séries semanais por músculo é baixo volume. Irmão, eu acho bem baixo, tá? Progredindo o cargo, você evolui até uma série. Olha, a gente tem muitas evidências de que o volume de treino, ele é efetivo até um certo ponto. Tem um limiar ali, então é uma curva em U, né? Começa benefício, benefício, estagna, malefício. Ponto. Qual que é esse ponto de corte? A literatura, as evidências apontam até no máximo algo de 20 séries semanais. Por volta de 20 séries semanais.
Cara, é muito insustentável 20 séries semanais, assim, por um longo período de tempo. Você consegue manter isso aí por um tempo, mas em algumas semanas você vai começar a entrar naquele overreaching não funcional, vai estar cansado, não vai estar progredindo carga. Você atuar em volumes mais altos, pontualmente, em treinos e músculos específicos, acho super válido. Você atuar nesse volume para tudo, eu acho um exagero. E acho que tende a não ser tão benéfico. Pessoal, esse foi o vídeo. Eu não sei se ele atendeu às expectativas do título. Ele atendeu às expectativas do título? Sub-Zero. Sub. Você acha que ele atendeu às expectativas, Sub? Não sei dizer. Também não, rapaz. Também não. Bom, é isso aí, guys. Valeu por assistir. Oh, eu nunca sei encerrar o vídeo. Eu nunca quero me despedir de vocês. Essa é a verdade. Por isso que eu sempre fico dando essa enrolada. Eu fico assim, pá, fico... Acabou o vídeo.